Halloween de 1994. Nenhuma notícia do controle de voo? Nenhuma palavra. Um avião voa em círculo sobre Chicago esperando autorização para pousar. Eagle, voo 184. Desça para 8.000. 8.000, Eagle 184. Sem qualquer sinal, os controles mudam subitamente para a direita. O avião mergulha para o sol. O comportamento da tripulação e dos controladores de voo será analisado. Pilotos questionam a segurança dos aviões. O avião tende fortemente a ter seus controles perdidos. Investigadores viajam pelo mundo em busca de respostas. O acidente transforma Roselawn em uma das palavras mais sinistras da aviação. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em registros oficiais e relatos de testemunhas. Fenômenos climáticos. Era a tarde do dia 31 de outubro de 1994. O voo 184 da American Eagle partiu de Indianápolis, em Indiana, há 15 minutos. Seu destino é Chicago. Há 68 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. Feliz Dia das Bruxas, cowboy. Ao atravessar as nuvens, o avião começa a sofrer alguma turbulência. Vou pedir que fiquem em seus lugares, não faz sentido correr riscos. O capitão Orlando Aguiar está no comando do voo de hoje. Ele deveria estar de folga, mas se ofereceu para voar pelo pagamento extra. Sua esposa está esperando o seu segundo filho. Vamos ver se podemos subir. Torre, alguma chance de o voo 184 subir para 1.600? Eagle, voo 184, manter 1.600. O primeiro oficial, Jeff Galliano, é o responsável por este trecho do voo. Ele programa o piloto automático para chegar a uma altitude com menos turbulência. Jeff estava trabalhando no rancho de seu pai, no Wisconsin, até pouco antes de ir fazer essa viagem. Montar um cavalo ou pilotar um avião eram as duas coisas que Jeff mais amava. O voo 184 é um ATR-72, uma aeronave moderna fabricada na França. Lucrativo e confortável, o avião tornou-se popular em pequenos trajetos. Este voo é apenas uma das 5 viagens curtas que a tripulação fará hoje. É o primeiro dia de Amanda Holberg como comissária de bordo da American Eagle. Sua companheira é Sandy Modaf, uma experiente veterana. Aguiar e Galliano já fizeram esta rota inúmeras vezes e a conhecem de cor. Quando se vai de Indianápolis para Chicago, você voa em um dos espaços aéreos dos mais movimentados do mundo. À medida que o voo 184 se aproxima do aeroporto de O'Hare, em Chicago, os pilotos começam a descer para 10.000 pés, isto é, 3.000 metros. Torre de Chicago. Estamos descendo para 10.000 pés agora. Eagle 184, entendido. Em Chicago, a controladora Michelle Willman está voltando de um intervalo. A estagiária ainda trabalha sob a supervisão de um monitor.
Ela é informada que o tráfego em O'Hare está sujeito a atrasos potenciais devido ao mau tempo. Ela terá de se preparar para deixar alguns voos em espera. A operação de voos de E para O'Hare tem prioridade. Não se trata necessariamente de uma ordem de chegada. Os voos internacionais que chegam a O'Hare têm prioridade por causa da situação do combustível. Os outros aterrissam depois. Eagle 184, aguardar em Sudeste. Victor 7. Torre de Chicago, Eagle 184, aguardando em Sudeste, Victor 7. O voo 184 deve sobrevoar em círculos a noroeste de Indiana. À tripulação só resta esperar que o controle de tráfego aéreo lhes dê permissão para pousar. Vocês querem alguma coisa? Para mim nada, obrigado. Mistério, o trabalho de vocês não é nada difícil. Nós achamos bem fácil. Estamos indo bem. Estamos planando apenas. Quer flap 115? Vai inclinar o nariz para baixo. Claro. Acho que Sandy vai se assustar. Até mais. Certo. A tripulação precisa avisar a companhia aérea sobre o atraso, visto que isso pode afetar toda a escala do dia. Os tripulantes usam mensagens de texto para se comunicar com as centrais sem sobrecarregar as frequências de rádio. Vamos avisar quanto temos de combustível? Claro. Espaço COMBUSTIVEL. Temos 1.800 litros. Quando nos tirarem da espera, emitirão um aviso de velocidade. Não dá para segurar mais, cara. Temos bastante combustível. Podemos ficar por aqui. Por muito tempo. Amigo? Sim? Estou ocupado com as moças aqui atrás. Sei. Se eu não voltar em... 15 ou 20 minutos, você saberá por quê. Certo, quando estivermos prestes a pousar... Eu chamo você. Não, já estou indo. Nenhuma chamada do controle de voo? Não, nenhuma palavra. Eagle, voo 184, desça para 8.000. Descendo para 8.000, Eagle 184. Eagle, voo 184, mais uns 10 minutos para pouso. Obrigado. O voo recebe permissão para descer. Estamos saindo da espera? Não, só descendo para 2.500 metros. Então, um alerta. Eu sabia que seria assim. A velocidade do avião é demasiada para voar com os flaps estendidos. Eu estava tentando mantê-lo a 1.800. Galliano fecha os flaps. Há um som estranho vindo da fuselagem. Subitamente, o manche vira totalmente para a direita. Os controles não se mexem. O avião está caindo. Os pilotos começam a recuperar o controle. Porém, acontece de novo. Pra cima, pra cima! Terreno. Pra cima. Terreno. Pra cima. Terreno. Terreno.
Pra cima. Terreno. Pra cima. O voo 184 caiu em um campo próximo a Roselawn, em Indiana. Os 2 pilotos, as 2 comissárias de bordo e os 64 passageiros estão mortos. O acidente de Roselawn logo se tornaria um dos maiores na história da aviação. Ele apontaria aos investigadores novas conclusões sobre uma série de acidentes anteriores. Na manhã seguinte à queda do American Eagle, voo 184, uma equipe do Departamento Nacional de Segurança do Transporte vai ao local, próximo a Roselawn, em Indiana. Greg Fife é o chefe dos investigadores. Naquela manhã, ao chegarmos ao local do acidente, fazia frio. Era um dia úmido, com garoa. Nós sentíamos cheiro do combustível, do querosene e da terra enlameada. Foi uma emoção muito forte, mas tínhamos de atravessar aquele campo e começar a fazer o nosso trabalho. O local do acidente está encharcado com combustível do jato e fluidos hidráulicos. Restos humanos espalham-se por toda a parte. O local apresenta riscos biológicos. Do acidente com o 184, restou muito pouco do avião. Os investigadores sabem como o avião atingiu o solo pelo modo como os destroços se espalharam. Os destroços se espalharam por uma grande área. Por isso sabemos que o impacto não foi profundo, mas ocorreu a altíssima velocidade. As 2 gravações de voo estão intactas na cauda do avião. Elas são levadas para o laboratório da NTSB para análise. Os dados nas gravações poderão fornecer as pistas que os investigadores precisam para solucionar o mistério. Mas a obtenção dos dados leva tempo. Enquanto isso, os investigadores procuram pela localização de peças-chave do acidente. As primeiras coisas que procuramos são as 4 partes do avião. Bob Swain, do NTSB, chefia a busca. A procura pelo nariz, cauda e as 2 pontas das asas, porque elas nos dirão o local onde estão as 4 partes da aeronave. E assim teremos uma ideia inicial se o piloto estava em controle ou não. As 4 partes da aeronave estão longe uma das outras. O nariz e a cabine do piloto estão totalmente destruídos. Esse fato diz aos investigadores que o avião mergulhou para o solo em uma descida curta, porém rápida. Bem devagar, bem suave. O fato de o avião não estar em descida vertical no momento do impacto indica que os pilotos tinham algum controle nos segundos finais antes da queda. Mas não havia como fazer o avião subir. O investigador Bob Swain, nesse meio tempo, recuperou alguns instrumentos do avião, incluindo seu Attitude Director Indicator, indicador de comportamento, conhecido como horizonte artificial. É um importante instrumento que informa ao piloto o nível do voo. Se ele apresentou defeito, pode ter levado a tripulação a cometer erros. Tínhamos uma boa ideia do comportamento do avião no momento do impacto e ajudaria a saber se os pilotos tinham a mesma visão do voo que encontramos quando chegaram ao solo. Pode acender as luzes, por favor? Muitas peças da cabine do voo usam tinta fluorescente ou algo similar, e quando há um contato entre elas, acontece a transferência de pequenos pontos de tinta. Se as examinarmos sob luz negra, veremos o que não conseguimos ver a olho nu. Há uma boa marca aqui. A força do impacto deixou pequenos arranhões no instrumento despedaçado. Swain descobre que o indicador de comportamento parece ter funcionado.
Sua última leitura mostra que o avião estava se equilibrando. O instrumento coincide com a posição do avião no impacto. Isso indicou que pelo menos os instrumentos de voo que os pilotos consultavam eram adequados, apropriados para a orientação dos mesmos. A descoberta significa que os pilotos sabiam que o avião estava mergulhando em direção ao solo. O investigador Greg Feit tem uma imagem mais clara dos segundos finais do voo. Agora, ele quer saber o histórico do voo antes de sua queda. Um dos elementos da investigação era o controle de tráfego aéreo. Eagle 184, mantenha-se a sudeste. Feit tomou conhecimento de que o voo 184 ficará voando em círculos a sudeste de Chicago durante 39 minutos antes de cair. Quando verificamos os registros do controle de tráfego aéreo, vimos que o número de aviões chegando ao aeroporto de O'Hare, em Chicago, teve de ser reduzido por causa do mau tempo na área. Pedimos desculpas pelo atraso. Nós descobrimos que uma controladora de voo era relativamente nova, era uma estagiária. Teria uma controladora inexperiente colocado o voo 184 em perigo? O chefe dos investigadores, Greg Feit, quer saber mais sobre as condições do tempo durante o voo em círculo. Quero dados meteorológicos, relatórios dos pilotos, condições atmosféricas, radar Doppler. O voo 184 não era o único avião voando em círculo sobre o O'Hare naquele dia. Vários outros aviões estavam em espera. Todos aterrissaram em segurança. Interrogados, os pilotos de alguns desses aviões forneceram uma pista importante aos investigadores. Um após outro, todos relataram formação de gelo. Alguns falaram em 5 milímetros de espessura. Muitos pilotos relataram a mesma coisa: gelo. A doutora Marcia Politovich trabalha no Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica. Ela é uma das principais especialistas em formação de gelo e o perigo que apresenta para a aeronave. Basicamente, o gelo muda o formato da asa durante o voo. Cria resistência ao avanço, reduz a elevação, causa problemas de desempenho. Enfim, não é nada bom quando ocorre. Os investigadores analisam os registros meteorológicos do dia do acidente. Eles encontram uma quantidade de relatos de formação de gelo devido a uma frente fria próxima de Chicago. Mas os registros descrevem a formação de gelo como de leve a moderada. Talvez o tamanho do avião tenha sido um fator nesse acidente. Jatos grandes geralmente voam acima das condições perigosas no interior de uma nuvem. Mas o ATR-72 não pode fazer isso. Aeronaves menores não podem voar tão alto. Ficam mais tempo presas no ambiente de formação de gelo e talvez não tenham equipamento para descongelamento. E se tiverem um problema, pode ser que não tenha a força requerida para resolvê-lo. Os investigadores descobrem que o voo 184, ao ser mantido em espera, atravessou camadas de nuvens repetidamente. E a cada vez foi exposto a condições de formação de gelo. Steve Frederick estava voando de Chicago na manhã do acidente e atravessou o mesmo mau tempo traiçoeiro. A cada vez que eu atravessava aquela frente fria, naquele dia, o tempo ia piorando, a formação de gelo piorando e eu ficando mais preocupado. Frederick pediu ao seu comandante que enviasse um alerta sobre o mau tempo para que os outros pilotos ficassem avisados do perigo. Descobri pouco depois que o meu comandante não enviou o alerta. Aqueles pilotos não ficaram sabendo do gelo nas nuvens naquele dia. E não há sentimentos que se comparem aos meus devido àquele momento. Greg Feit sabe que os controladores haviam colocado vários aviões em espera próximo a Chicago. Mas todos pousaram em segurança depois de autorizados. Isso significa que a controladora não pusera o voo 184 em perigo.
Ela agiu corretamente, passando-lhe suas informações sobre o tempo. No controle de tráfego aéreo, os controladores não podem somente olhar a tela do radar e identificar prontamente áreas de precipitação ou de formação de gelo. Eles não sabem que um avião está em condições de formação de gelo, a menos que o piloto faça um relato a respeito. Se a tripulação do 184 não passou essa informação à controladora, ela não ficou sabendo que a formação de gelo estava ocorrendo. Feit e sua equipe queriam saber se a tripulação do voo simplesmente não percebeu que estavam voando sob condições de formação de gelo. A gravação de voz da cabine do piloto forneceu a resposta. Mistério, o trabalho de vocês Não é nada difícil. Nós achamos bem fácil. Amigo? Sim? Estou ocupado com as moças aqui atrás. Sei. À primeira vista, o comportamento da tripulação parece sem profissionalismo e indisciplinado. O primeiro oficial ouvia a música. Nós sabíamos que havia muitas coisas não ligadas ao voo acontecendo. Um dos elementos mais controvertidos foi como isso afetou o desempenho da tripulação e sua consciência da situação que estava começando a se formar. Melhorou muito agora. Flaps em 15. Estou vendo algum gelo. Vamos esperar nos tirarem da espera. Mas 9 minutos antes da queda, a tripulação notou que havia formação de gelo no avião. Os pilotos devem ter percebido que voavam através de uma área de formação de gelo. Nenhuma notícia do controle de voo? Nenhuma palavra. Então, 2 minutos antes do acidente, outro comentário chama a atenção dos investigadores. Ainda estou vendo gelo. Eu também. A tripulação sabia sobre o gelo. Agora, os investigadores precisam saber o que foi feito a respeito. O ATR-72 é equipado com dispositivos sofisticados para degelo. É importante saber o que a tripulação fez com relação ao gelo sobre suas asas. Desta vez, as gravações de dados do voo fornecem as respostas. Quase 17 minutos antes do acidente, alguma coisa faz o alerta principal disparar. Poderia ser um problema em um dos sistemas do avião, ou também poderia significar que ele detectara a presença de gelo. A gravação de dados do voo mostra aos investigadores que, em resposta ao alerta, o capitão Aguiar ligou o sistema de degelo do avião em sua potência máxima. Charlie Pereira, do NTSB, analisa o desempenho do ATR-72. O sistema de alerta de formação de gelo soara audivelmente e eles o ouviram. Ativaram o sistema de proteção da aeronave e no momento do acidente os sistemas de degelo estavam ligados. A gravação de dados do voo mostra que após ativar o sistema de degelo, o capitão Aguiar também aumentou ligeiramente a velocidade do avião. Isso também aumentou o ar sobre as asas da aeronave, dificultando o acúmulo de gelo nelas. Os pilotos haviam feito tudo para impedir a formação de gelo no avião. Mas os sistemas anti-gelo estariam funcionando? Os pedaços espalhados do sistema de degelo eram agora o foco principal das investigações. O avião foi projetado na França por um grupo de companhias francesas e italianas. O sistema de degelo fazia parte desse projeto. Os componentes foram fabricados por pequenas empresas localizadas no interior e montadas em Toulouse. Bob Swain chega à França com peças do sistema de degelo. Eu trouxe alguns pedaços do voo 184 para análise.
O componente principal do sistema de degelo provavelmente não é a proteção de borracha preta que vemos na aeronave, mas o timer dentro dela, ou timers nas válvulas que controlam essas proteções. A força da queda deixou marcas delatadoras, chamadas marcas de índice. Elas mostram a posição das válvulas no momento do impacto. Swain as compara aos esquemas originais. Alguma coisa parece fora do comum? A viagem à França acabou em mais um beco sem saída. Não havia nada errado com o sistema de degelo do avião. Obrigado, agradeço muito. Os investigadores estão confusos. Estou vendo gelo agora. Se a tripulação sabia que havia gelo nas asas e se o sistema de degelo estava funcionando, por que o avião caiu? Outros pilotos acham que sabem a resposta e decidem falar. Essa decisão mudará dramaticamente o curso das investigações. 3 semanas depois do acidente perto de Roselawn, em Indiana, o piloto Steve Frederick, da American Eagle, distribui um alerta. Ele diz que a frota de ATR-72 operada pela American Eagle é perigosa sob condições geladas. Afirma que os pilotos solicitaram à companhia aérea e aos reguladores que fizessem alguma coisa a respeito, mas em vão. Eu elaborei e distribuí um folheto no aeroporto de O'Hare, em Chicago, que basicamente era um aviso sobre os problemas com os aviões ATR e exortava o público a fazer alguma coisa, mas nada aconteceu. Steve Frederick tinha mais que um interesse profissional no acidente do voo 184. O copiloto Jeff Galliano era seu grande amigo. Eles tiraram junto o brevet de piloto. A morte de Galliano o abalou muito. Uma vez ele comentou que provavelmente morreria em decorrência da formação de gelo no ATR. Foi estranhamente profético. Um mês após o acidente, a frustração do piloto sobre as condições do voo da ATR explode. Um grupo de 12 pilotos recusa-se a voar por conta dos riscos do mau tempo. A companhia aérea é obrigada a cancelar voos e Steve Frederick vai um pouco mais além. Ele fala de suas preocupações em um programa matinal de entrevistas. Disseram-nos que esse avião ainda nos mataria. Se a velocidade for muito baixa no gelo, o avião tende fortemente a perder o controle. Quando me apresentei para voar depois de aparecer no Good Morning America, fui sumariamente suspenso sem remuneração. O protesto público levou os investigadores a pensar se o ATR-72 não teria vulnerabilidade letal ao gelo. Merci. O investigador Charlie Pereira visita o fabricante francês do ATR, a Aeroespaciale, para saber mais sobre o histórico do avião. Nós embarcamos em um trabalho de pesquisa para tentar identificar os incidentes com os controles dos ATR 42 e 72. Ele descobre um padrão inquietante. Cerca de 5 deles apresentaram similaridade após o fato na nossa revisão do caso de Roselawn. Um dos incidentes teve lugar em 1988, em Mosinee, no Wisconsin. Um American Eagle ATR-72 estava se preparando para pousar em condições de gelo no aeroporto central de Wisconsin. O avião estava sob fortes condições de formação de gelo, descritas como garoa e chuva congelantes. O capitão Mike Bodak era o piloto naquele dia. Nós estávamos nas 2 últimas pernas da viagem. Estávamos descendo e tudo corria normalmente. Negativo para gelo, estava apenas molhado. Vou chamar o controle e informar uma curva côncava. Eu vi um som na cauda, algo como... Bah, 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 bah. E foi ficando mais forte. Não tínhamos ideia do que estava ocorrendo. Achei que a lâmina de uma hélice poderia ter se soltado.
Foi como se o leme não estivesse conectado a nada. O avião para. Suas asas não conseguem gerar impulso suficiente para mantê-lo no ar. Como não estava conseguindo resposta alguma, utilizei de forma total as alavancas de força. Os motores agora estão tentando alimentar o voo. Neste momento, tem algumas reações da máquina. Faço um movimento de avanço para tentar deixar essa paralisação, mas não tenho a resposta completa da aeronave. Meu primeiro oficial diz: hélices. E eu disse, máximo RPM, ele muda de 60% para 100%. Instantaneamente, bum, voltamos ao impulso. O avião está a menos de 1.200 pés do solo. O capitão Bodak aprendeu uma lição sobre o ATR que nos faz refletir. Não houve aviso, o avião parou sem qualquer aviso. Os aviões avisam quando vão parar. Mas nesse caso, isso não aconteceu. Quando houve o aviso, já estava parado. Mas outros pilotos não tiveram tanta sorte. Um ATR-42, pilotado por uma companhia italiana, voava sobre os Alpes em rota para a Alemanha em outubro de 1987. O avião perdeu o controle e caiu nas montanhas, matando as 37 pessoas a bordo. O gelo foi o fator principal. Porém, o relatório final culpou o procedimento do piloto. Para os investigadores é muito importante consultar as informações do histórico de uma aeronave. Você precisa conhecer suas tendências. Algum de seus estudos revelou uma falha no design da asa? Charlie Pereira quer saber se os engenheiros que construíram o avião podem explicar por que um ATR-72 sairia totalmente de controle. Para sua surpresa, ele fica sabendo que ele era suscetível à formação de gelo. Vocês viram os dados do voo acidentado, então onde o gelo se formou para causar isso? Fiz a pergunta a um dos mais antigos engenheiros de aerodinâmica e que não falava inglês. Ele achava que seria a forma e a localização de uma camada de gelo que poderia causar o que vimos na gravação de voo do avião de Roselawn. Ele desenhou uma pequena forma atrás da proteção de degelo e disse: foi isto. Esta foi a causa do problema. A traseira da proteção para degelo. O investigador Charlie Pereira está começando a entender como o gelo pôde afetar as asas do avião construído pelos franceses. Se o gelo se acumulou atrás da proteção, a tripulação não teria como retirá-lo. Ainda estou vendo gelo. Mesmo uma pequena quantidade de gelo pode ter um efeito devastador sobre um avião. O gelo pode interromper o movimento suave do ar sobre as asas. Mas como tanto gelo se acumulou atrás da proteção? Os investigadores procuram a ajuda da doutora Márcia Politovich. O NSTB nos pediu para ajudá-los a analisar as condições climáticas deste caso. Sua pesquisa mostra que os pilotos do voo 184 provavelmente voaram em circunstâncias desconhecidas para eles. Algo mais perigoso que o gelo comum. Com base na análise climática, parece-nos que a formação de gelo que o avião encontrou tinha origem em grandes gotas super resfriadas. Grande é relativo e grande aqui significa da espessura de um fio de cabelo. Grandes gotas super resfriadas são 100 vezes menores que gotas de chuva. Elas se formam dentro de nuvens e tempestades quando a temperatura é congelante. Mas as gotas não congelam até que entram em contato com alguma coisa sólida, tal como a asa de um avião. As condições naquele dia eram ideais para a formação dessas minúsculas gotas congelantes. Tínhamos todas as pistas de que precisávamos. O topo de uma nuvem com temperatura entre -8 e -12 graus centígrados. Tínhamos uma formação gelada perto do topo da nuvem, provavelmente causada pelo vento frio, e pouquíssimo gelo na nuvem. Em cada volta de sua espera, o voo 184 voou através de camadas de nuvens que escondiam um elemento pequeno, mas letal. Eles colocaram o pobre homem no lugar errado, na hora errada.
Os investigadores viram que gotas grandes super resfriadas têm um modo distinto de se acumular na asa de uma aeronave. O gelo comum se acumula na extremidade da asa, onde as proteções para degelo facilmente se livram dele. Mas as gotas grandes super resfriadas agem de forma diferente. Elas caem sobre a asa e deslizam antes de congelar. Isso forma uma crista atrás das proteções, fora do alcance do sistema de degelo. À medida que o 184 voava nesse ambiente, em vez de as gotas d'água se congelarem na superfície da proteção de degelo, elas corriam para trás da proteção e congelavam na superfície metálica. De sua cabine, os pilotos não têm uma boa visão das asas. Eles não tinham consciência do perigo que se formava. Os pilotos, olhando pela janela lateral, viam a parte externa da asa. Não podiam ver a parte de cima, onde começava a se formar essa crista de gelo. Para Greg Feit, a investigação está chegando ao final. Seus investigadores pensam saber por que o voo 184 caiu, mas não podem provar. Para piorar as coisas, o fabricante do avião afirma que o acidente de Roslawn não foi causado por acúmulo de gelo, mas por pilotos incompetentes. O NTSB afirmava ser um problema na aeronave, e o fabricante francês afirmava ser um problema com os pilotos e não com seu produto. Feit quer saber então se houve problemas com o gelo nesses aviões no passado. Ele encontra similaridades inquietantes entre alguns incidentes de décadas atrás. Utilizando dados das gravações do voo, os investigadores analisam os movimentos do ailerão do voo 184 e os compara com outros acidentes. Eles descobrem que em todos esses voos, o ailerão desviou-se exatamente da mesma forma. Não há informações dos pilotos. Sabemos que os ailerões não foram comandados pelos pilotos, mas na verdade pelo fluxo de ar interrompido criado pelo evento de formação de gelo que o avião havia encontrado. A física do acúmulo de gelo explica por que o manche do voo 184 pendeu para a direita. A turbulência do ar na asa foi tão forte que ergueu o ailerão, o que fez o avião sacudir. Como o ailerão é ligado ao manche por um cabo, ele o jogou abruptamente para a direita. A força da turbulência sobre o ailerão foi tão grande que mesmo dois pilotos não conseguiram colocá-lo na posição correta. A força foi calculada em 250 libras. Para o piloto, foi uma tentativa de lutar contra 250 libras de força aerodinâmica. E o pior, o manche do ATR não tem direção elétrica, por isso as forças são transmitidas diretamente para os pilotos. Eles não conseguiram lutar contra o ar que puxava o ailerão. Para o investigador-chefe Greg Feit, as grandes gotas super resfriadas que deixaram a borda de gelo nas asas agora eram o suspeito principal. Mas como provar isso? Começava a análise de verdade, porque tínhamos que entender o que estava acontecendo durante o voo com o avião. Tínhamos informações do gravador de dados que só nos disse o que acontecera, mas não por que acontecera. Tínhamos que tentar exemplificar aquele congelamento de alguma maneira. Na ocasião do acidente, a NASA estava só começando a estudar os efeitos de grandes gotas super resfriadas em aviões. Os investigadores recorreram primeiro à NASA em busca de ajuda. Juntos, eles conduziram uma ousada experiência, usando um avião-tanque da Força Aérea para criar uma nuvem de grandes gotas super congeladas. Um ATR-72 voa atrás do avião-tanque. A tinta amarela na água mostra aos investigadores como os pingos d'água cobrem o avião.
O teste deverá resolver o mistério final. Mas como o gelo tinha feito o voo 184 ficar tão fora de controle? Um dos objetivos principais do voo ATR-72 atrás do avião-tanque era entender como o gelo se acumulou no avião. Mas o mais importante, qual o efeito daquele gelo em mudar as configurações do avião, a superfície dos controles de voo, ou seja, os ailerões. Os investigadores fazem uma descoberta surpreendente. Uma ação aparentemente inofensiva com a intenção de aumentar o conforto no avião pode ter levado a uma tragédia. Vocês querem alguma coisa? Para mim nada, obrigado. Enquanto o voo 184 da American Eagle estava em espera, o capitão Orlando Aguiar nota que o nariz da aeronave está muito erguido. Esta coisa se posiciona em um ângulo bem alto nessas curvas. O capitão Aguiar sabe que o ângulo alto do nariz do avião estava produzindo uma inclinação desconfortável na cabine de passageiros. Quer flaps em 15? Vai inclinar o nariz para baixo. Claro. Estender os flaps teria o efeito de baixar o nariz do avião, tornando a viagem mais confortável. Acho que a Sandy vai agora. Quando os investigadores refizeram essa manobra, eles descobriram que ela tinha tido um efeito dramático onde a borda de gelo havia se formado na asa do avião. Os flaps tornaram o problema de congelamento muito pior. O fato de expor uma parte maior da superfície superior da asa às gotas d'água que caíam foi uma das razões que levaram à formação da borda de gelo naquele local. Isso porque os flaps estavam na configuração 15. Está muito melhor agora com os flaps 15. A tripulação do voo 184 não estava ciente que uma borda de gelo de mais de 1 centímetro de altura havia se formado na superfície das asas. Eagle, voo 184, desça para 8.000. 8.000, Eagle 184. A borda de gelo não afeta o voo, até que o primeiro oficial galiano começa a descida para 8.000 pés ou 2.500 metros. Eu sabia que faríamos isso. A descida aumenta a velocidade do avião. Isso desencadeia um aviso do computador de voo dizendo à tripulação que eles estão voando depressa demais com os flaps estendidos. Eu estava tentando manter o avião em 8.000 pés. Galiano agora recolhe os flaps. Mas o gesto de rotina tem um efeito dramático na aerodinâmica do avião. Quando eles recolheram os flaps, quando começaram sua descida para 8.000 pés, o avião foi arremessado para cima, erguendo violentamente o nariz. O fluxo de ar sobre a asa congelada foi interrompido quando o nariz do avião subiu. Isso criou a turbulência que estendeu os ailerões, fazendo o avião rolar. O avião simplesmente parou e despencou do céu. Droga! Se a tripulação tivesse 2 ou 3.000 pés a mais de altitude, haveria a possibilidade de eles salvarem o avião antes que ele batesse contra o solo. O NTSB descobriu uma falha fatal em um avião popular. Existe uma preocupação cada vez maior que, a menos que algo seja feito, esse tipo de acidente logo acontecerá novamente. Os investigadores concluíram que os problemas com o design da asa da ATR tornou-a vulnerável a essa ameaça. A agência que regula a aviação nos Estados Unidos toma uma providência drástica. Vamos pedir uma Airworthiness Directive esta tarde que vai impedir a operação dessa aeronave em condições conhecidas de congelamento. A FAA toma uma atitude radical, proibindo todos os modelos de aeronaves de voar em condições de congelamento. Isso faz empresas aéreas regionais como a American Eagle mergulhar num caos. A preocupação pública sobre a segurança dos aviões da ATR cresce depois do acidente em Roselau. A acusação mais controversa de que a FAA havia confiado nas autoridades francesas para testar e certificar a aeronave endossou os resultados. Portanto, o ATR-72 nunca foi testado pela FAA, embora ele tenha sido fabricado aqui.
A fabricante francesa de aviões propõe consertar o problema, deixando a proteção de degelo mais larga para que cubram uma parte maior da asa. A empresa também reescreve procedimentos de operação, proibindo os pilotos de usarem os flaps ou acionarem o piloto automático sob condições de gelo. Em resposta, a FAA publica uma reforma em seus diretivos anteriores, afrouxando as restrições de operação da ATR. A maioria das empresas aéreas decide não se arriscar. Elas mudam seus ATR para o sul, onde o clima mais quente reduziria o risco de congelamento. O acidente de Roseland lança uma série de novas pesquisas sobre congelamentos em aeronaves e as condições que o produzem. Temos muitos dados sobre o tempo. Satélites, radares, operadores de superfície, e essa coleção de dados fica maior a cada dia. Novas técnicas de previsão do tempo estão sendo desenvolvidas para mostrar aos pilotos onde é provável a ocorrência de congelamento, ajudando-os a evitar essas situações. Mas estamos trabalhando em maneiras de trazer esses dados para as pessoas que precisam deles, expedidores, meteorologistas e agora até mesmo para quem está dentro da cabine. Muitas dessas mudanças levarão tempo para se tornarem efetivas. Pilotos como Steve Frederick acham que esse tempo custará vidas. O problema é que não existe tecnologia disponível hoje para os pilotos ou para os funcionários de terra para prever essas situações de congelamento. Quando os aviões são expostos a essas condições de gelo, aí já é tarde demais, porque eles não são mais pilotos de aeronaves, são pilotos de teste. E aquela aeronave pode cair sem nenhum aviso num piscar de olhos. Versão Marshmallow São Paulo.